Será que tu realmente consegues fazer várias tarefas, várias coisas ao mesmo tempo, ou apenas estás a desperdiçar o teu tempo, o teu foco e, claro, a prejudicar e muito o teu crescimento? Hoje, a nossa reflexão, ou melhor, a provocação que eu quero lançar nesse episódio do Sonhar Sem Limite Podcast é exatamente sobre isso, sobre sermos multitarefas. Alô, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Neste podcast, eu trago reflexões, provocações, conversas sobre temas, sobre assuntos que eu leio, ouço, vivencio, estudo sobre e que de alguma forma bate forte em mim e eu penso, preciso compartilhar isso com outras mulheres que, como diz a Brené Brown, estão na arena comigo. Essas mulheres que estão aí a lutar, a batalhar pela conquista dos seus sonhos, pela realização dos seus sonhos, que estão aqui a tentar encontrar também seu lugar no mundo, a explorar possibilidades e caminhos possíveis para elas conseguirem chegar onde elas querem. Ou seja, tu, minha amiga. E por isso, a conversa que eu trago hoje, para mim, ela é extremamente importante, porque quando eu li sobre esse assunto e eu comecei a refletir sobre esse assunto, fez muito sentido e eu pensei, preciso compartilhar isso. Eu vou ler aqui uma passagem antes de nós começarmos a entrar na nossa conversa, ou melhor, vou ler para nós depois refletirmos juntas e tu entenderes de onde é que vem isso. A ideia de ser multitarefas é uma mentira. É uma mentira porque quase todo mundo a vê como algo produtivo. Ela ficou tão comum que as pessoas chegam a achar que é algo que elas deveriam fazer e sempre que possível. Não somente ouvimos falar sobre isso, como ouvimos falar sobre como melhorar isso. Agora, cá entre nós. Provavelmente, tu própria já disseste ou já pensaste que tu conseguias fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós mulheres, nós temos esse vício de realmente achar que nós somos muito boas em fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, segundo esses autores, o Gary Keller e o Jay Papasan, acho que é assim que se lê o nome deles, neste livro aqui, A Única Coisa, onde eles falam sobre a importância de nós termos um único foco, um único objetivo, e obviamente eles levam isso também para a questão de uma pessoa, de um produto, de um serviço, de uma habilidade, enfim. E eles trazem um dos capítulos, eles falam só sobre essa questão de ser multitarefas. E o que eu vou trazer aqui foi algo que explodiu com a minha mente, que eu tenho quase certeza que vai explodir com a tua também, e que eu espero que tu deixes no comentário se fez sentido, se não, toda essa reflexão que nós vamos ter a partir desse momento. Eu sempre achei que eu era uma pessoa extremamente multitarefas, que eu conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, que eu literalmente tinha esse poder e tinha essa capacidade que, e isso é muito comum entre nós mulheres, os homens não têm. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas eu não posso pedir ao meu namorado para fazer duas coisas ao mesmo tempo. E nós temos muito isso, né? Nós achamos que os homens têm que concentrar numa coisa de cada vez, enquanto as mulheres conseguem ter várias coisas acontecer ao mesmo tempo. E fato, nós fazemos essas muitas coisas. Sim. Mas a questão é, será que é tudo ao mesmo tempo? Esses dois autores, eles explicam que esse conceito de multitarefas, aliás, que essa questão de ser multitarefas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, está a ser estudada desde 1920. 1920, estamos a falar de mais de 100 anos atrás, que esse conceito de fazer várias coisas ao mesmo tempo é estudado. Mas, segundo eles, mais ou menos por volta de 1960, foi quando surgiu esse nome multitarefas. E esse nome, ele surge para falar na altura sobre o facto dos computadores, ok? Quando os computadores começaram ali a surgir, eles começaram a perceber que os computadores tinham essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que esse computador fazia muitas coisas
supostamente ao mesmo tempo com um recurso, que é o CPU. Com o passar do tempo, o que aconteceu foi que passaram a atribuir essa característica, digamos assim, para os seres humanos, para a nossa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que aquilo que foi criado, esse conceito que foi criado para o que os computadores faziam, de repente passa para um ser humano. E é engraçado, porque quando eles falam desse conceito em relação ao computador, eles estão a falar de uma capacidade que os computadores têm de fazer várias coisas alternadamente, mas no mesmo período. Já quando trazem isso para a questão dos seres humanos, estamos aqui a falar em fazer várias coisas simultaneamente, ok? Com um único recurso, que é uma pessoa. Um único, mero ser humano mortal. O que acontece? E o que eles explicam? Que quando eles começaram a realmente estudar mais sobre os computadores, eles entenderam que esse recurso, não é, que o computador utilizava para fazer essas todas as tarefas, ali naquele mesmo período de tempo, que não era simultaneamente. Ou seja, o computador era muito rápido a alternar entre uma coisa e outra para que as coisas funcionassem, que parecia que estava a ser simultaneamente, mas não era. Era alternadamente. E o que acontece conosco? Não só a questão de nós mulheres, mas nós seres humanos. Nós temos um recurso, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro tem os seus canais cerebrais, certo? Com base nos nossos canais cerebrais, é muito difícil o mesmo canal ter concentração, ter foco em duas coisas ao mesmo tempo. Imagina, vou tirar um exemplo. Tenta fazer aí, ok? Tenta cantar e falar ao mesmo tempo. Cantar e falar ao mesmo tempo. Eu não estou a dizer para cantares, parares de cantar e falares. Não. Canta e fala ao mesmo tempo. Tentou? Agora tenta olhar para o teu telemóvel enquanto lês o livro ao mesmo tempo. Ou seja, tu vais estar a olhar o telemóvel e vais estar a ler um livro físico no mesmo tempo. É impossível, não é? Pois. Mas agora pode estar a pensar, Edu, calma lá, que isto não é bem assim. Porque eu consigo, sei lá, andar e falar ao mesmo tempo. Ou eu consigo cozinhar e conversar com alguém ao mesmo tempo. Sim, fato. Mas o que acontece? Quando tu estás a caminhar, quando tu estás a andar e tu estás a falar ao mesmo tempo, tu estás a utilizar canais diferentes. Este é um dos pontos. Por isso é que tu consegues fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No entanto, o que esses autores provam e o que eles trazem é que nós não conseguimos, embora nós estejamos a fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, nós não estamos concentradas nas duas coisas ao mesmo tempo. Se tu fores ver, o andar é algo que o teu corpo faz de forma automática. O teu cérebro não precisa pensar no andar. Então, o andar é algo automático que, da forma como eles mostram, fica no segundo plano. E o falar, a conversa, é aquilo que tu precisas de concentração. Então, é nisso que o teu cérebro e toda a energia estão concentradas. Tu estás a fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas tu não estás concentrada nas duas coisas ao mesmo tempo. E o que eles dizem é que quando nós tentamos concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, nós não fazemos nada bem feito. Fica tudo mal feito. Que é impossível nós concentrarmos em duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, até foi feito um estudo que eles trazem aqui com 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas era aquele grupo de pessoas que era intitulado, digamos assim, como o grupo que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, obviamente, o estudo foi feito porque as pessoas ficam curiosas. Imaginemos alguém que não consegue, tem plena consciência que não consegue fazer 2 tarefas ao mesmo tempo, de repente, vê que existe uma pessoa que diz, nossa, eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Nossa, o que está acontecendo? Então, vamos fazer um estudo aqui para perceber. Então, fazem um estudo com 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que eram supostas pessoas multitarefas
Elas tinham que desempenhar um grupo de tarefas no mesmo período de tempo. Ok? Isso é o que eles tinham que fazer. Desempenhar aquelas tarefas no mesmo período de tempo. Desculpem, eu saí de uma... Nem foi bem uma constipação, né? Quem acompanha-me no Instagram acompanhou mais ou menos. Eu tive um resfriado e ainda estou com sequelas do resfriado. E o outro grupo de pessoas, o que tinha que fazer é simplesmente... Tinha ali um conjunto de tarefas, exatamente a mesma quantidade de tarefas que deram para um grupo, deram para outro, só que enquanto um grupo tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, no outro grupo eles precisavam fazer uma tarefa de cada vez. Qual é que tu achas que foi o resultado, amiga? Pois é. Eles, quando fizeram esse estudo, eles achavam que pela capacidade das pessoas de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, que elas iriam ser muito mais bem-sucedidas, que o resultado iria ser muito melhor, que elas iriam conseguir concluir muito mais tarefas. Essa era a expectativa deles, não é? Que o grupo de pessoas multitarefas seria muito mais bem-sucedido. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E eu, não sei se por ter feito faculdade, ter ficado 5 anos ali, ter feito essas pesquisas de campo e essas coisas todas, eu gosto quando as pessoas me trazem um dado. Eu gosto quando as pessoas têm um resultado embasado, se é que eu posso assim dizer, com alguma profundidade científica, vamos chamar assim. Então, foi bom para mim quando eles trouxeram esse estudo, porque realmente é uma forma de comprovar que não dá. Porque o grupo que só tinha que fazer uma tarefa ao mesmo tempo, não só concluiu mais tarefas, como fez as tarefas muito melhor do que o outro grupo. E nós aqui achamos que nós somos super multitarefas. No, we are not. Ok? Isso para mim explodiu a minha mente. Por quê? Porque eu sou aquela pessoa que eu realmente acho muitas vezes que não, vou fazer isso enquanto faço aquilo, vou fazer... Aliás, eu cheguei aqui no estúdio a fazer isso. Cheguei aqui no estúdio, mas não tinha tomado pequeno almoço. Eu pensei, tá, enquanto a gente vai fazendo os testes do áudio, do vídeo, não sei o que e tal, eu vou gravar stories e eu vou comer. Claro que eu gravei stories e não comi. E depois fui comer. Por quê? Porque não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, ok? Como é que eu vou comer se por onde vai entrar a comida é onde tem que sair as palavras? Não dá. Não dá. Nós muitas vezes achamos que dá, mas não. Nós até podemos tentar, mas é como eles mostram aqui. As coisas não vão ficar bem feitas. Por quê? Porque eu não estou concentrada a fazer aquilo. Eu não estou com todo o meu foco naquilo. Inclusive, eles até demonstram que muitas vezes nós estamos a trabalhar num ambiente que tem distrações, só isso já retira o nosso foco, já retira a nossa capacidade de focar e fazer as coisas. Por isso é que eles recomendam, por exemplo, não só no ambiente físico, mas, por exemplo, no ambiente digital, quando tu vais sentar no computador para trabalhar, tu fechares as abas e ficares com a aba que tu precisas para trabalhar. Eu sou aquela pessoa, não sei como é que tu és, mas eu sou aquela pessoa que fica várias abas abertas ao mesmo tempo. Desde que eu li isso, minimizei drasticamente a quantidade de abas. Só fica as abas que eu sei que eu vou precisar para aquela tarefa. O resto, comecei a fechar tudo. Por isso, isto fez tanto sentido para mim que eu pensei, eu tenho que trazer isso para cá. E o que é que isso tem a ver com... Provavelmente tu, que és aquela mulher que tu estás nessa busca para realizar os teus sonhos, ou tu tens um projeto que tu queres tirar do papel que nunca sai do papel, ou tu tens um negócio, tens um trabalho, tens uma profissão que tu queres utilizar o digital para alavancar esse trabalho, e tu sabes que tu precisas exercer algumas tarefas, mas que na tua cabeça tu vais conseguir fazer aquelas tarefas todas no mesmo tempo e mais. Tu, muitas vezes, né, agora então nesse início do ano, nós temos aquela mania de colocar uma lista infinita de coisas que nós queremos fazer. E nós achamos que se nós colocamos essa lista e começamos a fazer tudo logo no primeiro, segundo mês do ano, que a gente vai conquistar tudo. O que acontece? Diz-me tu. Pode deixar aqui no comentário. Porque tu já fizeste isso mais de uma vez, que eu sei. Eu já fiz isso mais de uma vez.
Nós chegamos ao final do ano, depois de 12 fucking meses, e a gente não conquistou nada daquilo. Ou fez uma coisa e não foi assim, aquela coisa bem feita. Por quê? Porque eram muitas coisas para nós fazermos ao mesmo tempo. Muitas vezes, tu queres produzir conteúdo, e isso acontece muito. Muitas vezes quando chega uma mulher para mim e que quer o projeto que ela traz, não é um projeto que tem a ver com presença e comunicação digital e que é para nós trabalharmos nesse sentido, muitas vezes ela chega e ela quer primeiro falar com todo mundo. Não, ok? Quando tu tentas falar com todo mundo, é como se estivesses a fazer exatamente essa coisa de ser multitarefas. Por quê? Porque todo mundo é muita gente. São pessoas que têm interesses diferentes, formas de pensar diferentes, estão em fases de vida diferentes. Consegues perceber como é que essa questão do multitarefas não se aplica só a tarefas, mas a forma como eu penso sobre um determinado assunto e a forma como eu quero executar um determinado projeto? Porque eu estou a tentar falar com todo mundo não quer falar comigo. E eu, o que acontece? Acabo por nunca falar com ninguém e nunca tenho e nunca colho os resultados que eu quero. Certo? E depois, muitas vezes, elas chegam para mim e assim, não tem presença digital, ok? É assim, nem é que não tem presença digital, porque acho que hoje em dia todos nós, de alguma forma, nós já somos digital, nós já estamos presentes no digital de alguma forma. Só que muitas vezes, o que acontece com a maioria das mulheres que chegam para mim, ou de profissionais que eu vejo muitas vezes no mercado, é não saber ter essa presença de uma forma intencional. Não saber ter uma comunicação digital de uma forma intencional. E muitas vezes quer estar em todos os canais e mais alguns. E pensa comigo, se eu não estou a conseguir produzir conteúdo num canal, se eu não estou a conseguir ter uma boa comunicação num canal, numa plataforma digital, como é que eu quero ter em várias ao mesmo tempo? Não dá. Não dá porque ou eu foco em fazer uma coisa bem feita, ou eu vou fazer tudo isso muito mal feito. E eu, quando li esse capítulo todo, não é? Eu estou só aqui um trecho, mas quando eu li esse capítulo todo, todos esses pensamentos começaram a passar na minha mente. Eu fiz todas essas reflexões, conectei não só com a minha vida pessoal, mas, obviamente, com a minha vida profissional e aquilo que eu também vejo acontecer. Porque nós não temos a capacidade que nós achamos que temos de fazer tudo e todas as coisas simultaneamente. Não temos essa capacidade. Ou nós concentramos em fazer uma coisa bem feita quando nós terminamos essa coisa. Ou quando nós já estamos com aquilo tão automático como a questão, por exemplo, do caminhar, não é? Já está tão automático em mim. E aí sim, eu venho, acoplo uma outra tarefa, ou eu vou focar numa outra tarefa, porque eu já sei que aquilo se tornou automático para mim. Não dá. Eu vou continuar a ter todo o meu crescimento prejudicado, porque existe uma frase em inglês, não é? Mas que traduzido fica qualquer coisa como aquilo que tu colocas a energia, aquilo que tu colocas a intenção é aquilo que cresce. Tem muito a ver com isso. Se eu coloco a minha energia e a minha atenção em várias coisas ao mesmo tempo, eu estou a dissipar a minha energia e a minha atenção. Quem foi minha aluna do CDS sabe que nós tínhamos uma aula onde eu falava sobre a questão do essencialismo. Inclusive, esse livro também é muito bom, que fala muito sobre isso. E nesse livro, o autor, agora esqueci o nome do autor. Não importa. Ele fala justamente sobre isso. Sobre essa questão de nós queremos dispersar muito a nossa energia para vários lados e acabamos por ter só um pouquinho de energia a cada um dos lados. Inclusive, eu estou a fazer esse movimento porque ele tem no livro, inclusive, uma figura mesmo em que ele mostra o exemplo de quando eu coloco a energia em várias coisas ao mesmo tempo e vai só um pouquinho de energia para cada coisa, e quando eu coloco toda a minha energia numa única coisa. Quando eu coloco meu foco
numa única coisa. E é engraçado que ao ler esse livro, o Essencialismo, e agora ao ler esse livro, A Única Coisa, parece que as coisas se unem e se interlaçam. Ou seja, eu focar no que é essencial e colocar toda a minha energia nessa uma coisa. É engraçado porque fiz agora essa junção e acho interessante como é que depois de várias leituras tu conseguires conectar esses pontos e ter essas ligações neurais mesmo para fazer a ligação entre uma coisa e outra. Por isso é que eu gosto muito de ler, não é? Quem me acompanha vê que eu leio muito, muito. Eu às vezes leio 2 ou 3 livros, não ao mesmo tempo, mas alternadamente, diferentes momentos no dia. E óbvio, agora trazendo aqui para o tema da nossa conversa, só este meu hábito, não é, de ler vários livros ao mesmo tempo faz com que eu demore muito mais tempo a terminar cada um desses livros. Olha isso. E aí, Du, mas por que tu lês vários livros ao mesmo tempo? Porque eu tenho o meu livro normalmente de estudo, eu tenho aquele livro de lazer e eu tenho normalmente um livro que anda comigo na bolsa sempre, porque às vezes eu posso esquecer de colocar o livro na bolsa, já tenho ali um livro. Já tenho ali um livro. Então, se eu for, sei lá, para as finanças, resolver alguma coisa, para a segurança social, aqueles lugares que a gente sabe, que a gente demora uma eternidade para sair de lá, eu não fico lá, tipo, a fazer um scroll no telemóvel, porque eu já há alguns meses que fiz essa opção de mudar as telas, não é? Ou seja, a tela digital por uma tela física. Obviamente não sou perfeita, eu não vou dizer que, ai, nossa senhora, que eu cumpro isso regradamente. Não, às vezes, tipo, eu penso, não, vou fazer aqui um scrollzinho mesmo e perder algum tempo aqui. É ser humano, gente. Mas para ter esse compromisso. E no livro Hábitos Atômicos, agora que a gente está na conversa de livros, no livro Hábitos Atômicos, ele fala justamente sobre isso. Sobre quando eu quero desenvolver um hábito, como é que eu devo deixar, digamos que, vestígios, não é bem essa palavra, desse hábito espalhados pela casa toda. Que assim eu tenho sempre contacto com esse novo hábito que eu quero desenvolver. Então, esse meu hábito de ler várias coisas ao mesmo tempo tem muito a ver com isso. Normalmente a minha leitura de estudo é aquela que eu faço de manhã, quando vocês veem que eu estou a tomar o meu pré-treino e estou a fazer a minha leitura de estudo, como é o caso desta. E depois eu tenho aquela leitura de lazer, que, por exemplo, o livro que eu li do Lázaro Ramos, Na Minha Pele, que inclusive saiu uma newsletter sobre esse livro, porque foi um livro também que tocou-me muito, mas que foi uma leitura muito mais fácil e que, assim, foi uma questão de, 3, 4 dias a ler no meu período. Normalmente essa leitura, não é mais de lazer, eu faço antes de dormir. Ou quando estou num voo ou coisa assim, que normalmente no voo eu levo sempre tanto a minha leitura de estudo quanto a minha leitura de lazer. Mas pela dinâmica, eu muitas vezes prefiro o lazer porque o foco e a concentração com tudo aquilo a acontecer ao mesmo tempo não é a mesma. Então, prefiro pegar de lazer. Pronto, é só mesmo por isso. Então, eu não leio ao mesmo tempo. Eu não estou a ver um e a ver o outro, tipo, não é ao mesmo tempo. É alternadamente em diferentes fases e horários do meu dia. Esse podcast era sobre livros, não. Mas, entretanto, acabei praticamente de entregar-te aqui 4 livros. Inclusive, isto deu-me uma ideia, tá? Que eu estou a pecar um bocado com conteúdo no Instagram, mas se calhar vou começar a trazer mais esses conteúdos sobre os livros, a trazer recomendações de livros. Mas, sendo bem sincera, por que é que eu normalmente não faço recomendações de livros, tá? Porque a forma como eu escolho as minhas leituras tem a ver com momentos da vida, fases em que eu estou a viver e desafios por qual eu estou a passar que eu quero aprender alguma coisa. Porque eu leio com o objetivo de aprender, certo? Sim, aprender, expandir a minha visão sobre o mundo, sobre as pessoas, ampliar, não é, os horizontes. Por quê? Porque a Maya Angelou tem uma frase que eu adoro, é sem dúvida das minhas frases preferidas, em que ela diz: When you know better, you do better. Eu acredito muito nisso. Quando tu sabes melhor, tu fazes melhor. Ou seja, quando tu tens mais informações e mais conhecimento, tu fazes as coisas de uma forma melhor, tu tomas melhores decisões. Só por isso é que eu leio e leio muito mesmo. E então, vira e mexe, eu vou trazer alguma leitura, alguma coisa. Aliás, o podcast é sobre isso, né? Sobre as reflexões daquilo que eu leio, estudo, aprendo, vivo, de conversas que eu tenho com as pessoas e que eu penso, se foi uma boa conversa aqui, isso pode ser uma boa conversa no podcast também. Mas, no geral, eu não faço recomendações de livros
por esse viés aqui, mas eu vou começar a trazer e cabe a ti fazer esse discernimento de entender em que fase de vida é que tu estás e até que ponto aquelas leituras vão te ser útil ou não. Ou qualquer coisa também manda-me uma DM, uma MP, né, mensagem privada, ali pelo Instagram ou deixa nos comentários, de repente, o desafio que tu estás a passar e qual o livro que eu acho que pode te ajudar nisso. Vai que eu já li alguma coisa que pode ser útil nesse sentido. Ou pergunta ao ChatGPT, também funciona, tá? Então, o que eu quero que tu entendas aqui é justamente isso. Nós não conseguimos concentrar em duas coisas ou mais ao mesmo tempo. Nós conseguimos sim fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas não significa que nós estamos concentradas a fazer essas coisas. Uma coisa pode estar no pano de fundo, enquanto a outra está a acontecer. Porque se nós estamos a utilizar o mesmo canal cerebral, então é impossível. Por isso, acontecem vários acidentes de viação, a gente sabe, não é viação, não é viação é transporte, é carros, whatever. É porque, principalmente hoje em dia, e da outra vez eu estava a ver uns dados, né, que falam sobre essa questão dos acidentes e a forma como ultimamente tem aumentado muito o número de acidentes provocados por telemóvel. As pessoas estão no telemóvel, estão preocupadas em estar ali com o olho no telemóvel e se tu... Pensa comigo, tá? O teu canal visual está a olhar para o telemóvel. Qual é o canal que está a olhar para frente? Que é para onde deveria estar olhando quando estás a conduzir? Nenhum, porque ele não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, pumba, caput. Acontece. Olha. Gente, tá. Hoje estou um bocadinho parva. Mas eu quero que realmente vocês lembrem-se disso, tá? Nós somos seres limitados. Ponto final, parágrafo. E como seres limitados, nós não conseguimos desempenhar duas funções, fazer duas tarefas, falar com dois públicos, utilizar dois canais que seja ao mesmo tempo bem feito, principalmente se nós estamos no começo, se nós estamos a tentar agora. Por isso é que eu digo sempre para as minhas clientes, escolham um canal principal. E se é o canal principal, foco nele. Para mim, o meu formato de conteúdo principal é esse que tu estás a ver. O podcast é o principal. É onde eu invisto mais tempo a pesquisar temas, a roteirizar, a gravar, a aprovar material. É o meu conteúdo principal. A minha plataforma principal é o Spotify. E depois, obviamente, como não custa fazer o reposicionamento desse conteúdo no YouTube, a gente coloca no YouTube também, ok? Mas foco, Spotify. Depois, eu tenho o Instagram, mas se vocês forem ver, o Instagram não é aquele lugar que eu publico todos os dias, não é aquele lugar... A gente vai começar a trabalhar nisso agora, mas claro, quando o podcast está tratado, as coisas estão a acontecer, enquanto as coisas estão a acontecer ali, eu vou fazendo outras coisas. Mas o que eu quero que vocês entendam é foco. Foco e concentração. E para isso vocês precisam escolher uma única coisa e focar nessa única coisa até que aquilo esteja bem feito. Seja lá o que estás a fazer. Sentou para escrever um post, sentou para gravar um vídeo. Esquece todo o resto, faz isso. Quando isso acabou, está feito, está... Tranquilo, vai fazer outra coisa. Imagina eu se estivesse agora a gravar o podcast, mas a tentar fazer outra coisa ao mesmo tempo. Não funciona. Tanto é que quando eu estou a gravar o podcast, meu telefone está em modo de voo com a internet desligada. Acabou. Esse é o meu foco. É isso que eu estou a fazer. E eu nem sabia que isso tinha a ver com essa questão de multitarefa. Eu só não queria estar com distrações, sabem? Tipo, é isso. E quando nós tentamos focar, concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, isso tem um preço. Pouco resultado, muita frustração. Verdade ou mentira? Pois é verdade. Eu sei. Então, assim, eu não sei como é que tudo isso que eu trouxe aqui vai bater em ti. Mas se explodir a tua mente como explodiu a minha, tu vais perceber que tu vais começar a fazer essas reduções de forma mais consciente e vais começar a focar naquilo que realmente é mais importante. Inclusive, tenta, experimenta fazer exatamente isso. Concentrar em uma tarefa de cada vez. Concentrar em um canal.
E dá tudo, sabe? Pelos próximos 3 meses, pelos 6 meses, aquilo que tu escolheste fazer, foca naquilo. Foca naquilo. Foca em, sabe? Depois de fazeres aquilo, mesmo olhando para o teu dia, eu fiz aquilo está feito, então ótimo, eu já posso fazer todo o resto das coisas que eu tenho para fazer. Mas também uma coisa de cada vez, sabe? Não vem armar aqui em super heroína. Eu acho que nós, mulheres, já estamos um bocado cansadas. Nós já estamos cansadas de ser heroína o tempo todo. Não precisa mais, tá? Faz uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Tá a conversar com alguém? Pousa o telefone, conversa com essa pessoa. Acabou a conversa com essa pessoa, agora vai fazer outra coisa. Tá, sabes? Faz. A não ser que seja algo que dá para tu fazeres enquanto estás a fazer uma outra coisa no automático, tudo bem. Mas se tu quiseres concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo, não vais conseguir que aquilo fique bem feito, não vais ter um bom resultado e vais ficar frustrada. Por isso, experimenta. Experimenta de hoje em diante, quando estás focado a fazer uma coisa, focar só naquela coisa. E depois diz-me aqui nos comentários como é que está a correr essa experiência por aí. Eu, literalmente, nos últimos tempos, não é? Desde que li essa parte, que eu tenho feito isso. E eu espero que isso perdure na minha vida, porque o meu nível de foco e concentração... E uma coisa, tipo, eu não vou aqui mentir dizer que eu era uma pessoa, nossa, super distraída. Mas, o que acontece? Na nossa mente, o nosso cérebro produz, em média, 4.000 pensamentos por dia. O que isso quer dizer, minha senhora? Que o teu cérebro, naturalmente, já está a fazer uma coisa, distrair-te. Tu sentas para focar numa coisa e ele lembra que, tem a louça para lavar. Olha, aquilo não sei o que eu tinha que fazer que eu não fiz. O fulano... Mas assim, o nosso cérebro está a fazer o seu trabalho, que é nos relembrar de coisas, não é? Está ali na memória, olha. E quando tu estás ali, quando tu concentras, sentas, parece que tu relaxas para fazer alguma coisa, é que os pensamentos começam todos a vir. Se o nosso cérebro, ele já faz isso de uma forma natural, ok? Se naturalmente o nosso cérebro já faz isso, para que nós vamos lhe dar mais motivos e mais tarefas para fazê-lo perder o foco? Eu, inclusive, quando o meu cérebro começa a fazer essas jogadas comigo, porque para quem me segue, provavelmente já viu aqui no podcast, eu já citei também, que eu normalmente utilizo uma aplicação com a técnica do Pomodoro para os momentos que eu preciso mesmo me concentrar. E às vezes eu até fecho a porta, tipo de gênero. Posso fechar, ninguém chama, não sei que minuto eu já caí. E por aqueles 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, enfim, o tempo que eu terminei ali, o meu foco é aquele. Eu guardo todo o resto, telemóvel, se eu não estou a precisar do iPad, eu guardo o iPad, tipo livros que estejam em cima ali da minha secretária, sai tudo. Porque o meu foco, se é escrever uma newsletter, se é roteirizar um episódio do podcast, se é aquele tempo que eu tenho, o meu foco é aquilo durante aquele tempo, ponto. Quando esses pensamentos começam a vir, eu tenho sempre uma folha de papel comigo que eu vou escrevendo essas coisas, mas eu não... Tá ali o meu foco, sabe? Eu não saio de lá. Porque muitas vezes quando tens uma distração, o tempo, dependendo da distração que for, o tempo que o teu cérebro demora para voltar a concentrar e focar é muito grande. Por isso também é que a gente não consegue fazer 2 tarefas ao mesmo tempo, 3 tarefas, a gente não consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Nós não somos esse multitarefas que as pessoas andam a pintar por aí e, inclusive, não é como eles trazem no livro, cada vez mais querem nos trazer formas de melhorar isso. Eu não quero melhorar isso. Eu quero ser boa numa coisa, eu quero fazer uma coisa bem feita, eu quero fazer essa tarefa bem feita. E pronto, se vocês forem ler o livro, e provavelmente vou trazer mais episódios sobre alguns assuntos também que eles retratam aqui no livro, a questão do equilíbrio, a questão da disciplina seletiva, enfim. Tudo mais alguma coisa, por isso também fica por aqui, vê os próximos episódios que eu vou trazer muita coisa, porque este livro aqui é engraçado, porque parece que todo livro que eu leio eu começo a dizer, nossa, esse livro aqui vai passar pro meu top 5 de livros favoritos. Mas nossa, esse livro aqui tá tão bem escrito, numa linguagem tão bem escrita e com exemplos tão bons que realmente fazem-te perceber o quanto tu tiveste a te mentir e a te enganar a vida toda em algumas coisas que, pelo senso comum, é normal, é natural, mas que para
o ser humano, quando tu te traz isso para a realidade, não é normal. Não é natural e está muito mais a prejudicar o nosso crescimento do que a ajudar-nos a chegar aos resultados extraordinários que a gente quer tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Por isso, eu espero que tu tenhas gostado dessa conversa, espero que esse episódio tenha feito sentido, espero que essa reflexão e esse tema tenha explodido a tua mente como explodiu a minha, mas eu espero ter conseguido passar essa mensagem da melhor forma possível. Se eu conseguir e se explodiu a tua mente, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E claro, se tu eras essa pessoa que pensava, gente, eu sou multitarefas, eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. E o que eu trouxe aqui não... Também deixa aqui. Diz-me aqui, por que tu achas que tu és multitarefa, como é que tu achas que tu consegues fazer. Enfim, sim, não sou dona da verdade, embora baseie muito em conhecimento científico comprovado, ainda assim, tu podes ter uma perspectiva, uma visão, ou podes ter lido alguma coisa que fez muito mais sentido para ti nesse sentido. E eu quero saber o que é isso, ok? Se tu lembraste de uma amiga que diz ser multitarefas e essa conversa fez super sentido para ti, envia para ela. Vai que faz sentido para ela também e ajuda ela a focar no único público para o negócio dela, no único produto, de repente, o negócio dela e não estar aqui a patinar em várias coisas. Ou fez sentido para ela começar a focar numa tarefa, num objetivo para esse ano. Vai ser muito bom saber que tu és uma pessoa, como eu gosto de dizer, és uma estrela e estás empenhada em iluminar a vida de outras pessoas. E claro, quando tu partilhas o podcast com alguém, e eu sei que vocês fazem muito isso, porque nas nossas estatísticas que as plataformas nos entregam, nós conseguimos ver lá a fonte de tráfego, enfim, e vemos obviamente que vocês compartilham muito os episódios do podcast, o que eu fico muito, muito, muito feliz e muito grata. E obviamente que tu ao fazeres isso, tu estás sim a ajudar o podcast a crescer, tu estás a ajudar o meu trabalho, estás a levar o meu trabalho para outras pessoas e eu fico muito, mas muito grata e honrada por isso. E o meu compromisso desse lado é fazer sempre o meu melhor trabalho. Se tu ainda não estás inscrita, se estiveres no YouTube e ainda não estás inscrita, carrega no botãozinho aqui e inscreve-te. E se tu estás no Spotify, mas ainda não segues o podcast, você já viu que a nossa conversa aqui é uma conversa boa. É uma reflexão assim sobre assuntos que vão nos ajudar a realizar os nossos maiores e melhores sonhos. Sobre assuntos que vão nos ajudar a conseguir alcançar resultados extraordinários na nossa vida, pessoal e profissional. Então, assim, achas que não vale a pena seguir aqui o podcast? Eu acho que vale muito, mas também sou suspeita para falar, não é? Estrela da minha vida, a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!